Hoje, a doutrina do sangue das testemunhas de Jeová provavelmente é a doutrina cristã que mais mal causa no mundo, e é um exemplo de como um versículo da Bíblia tirado do contexto histórico é capaz de impactar a vida de milhões de pessoas. Segundo uma estimativa da AJWRB, uma associação de testemunhas de Jeová que defende uma reforma na doutrina do sangue, entre 1961 e 2016, mais de 40 mil membros do grupo perderam suas vidas por conta da proibição. Para colocar em perspectiva, seria um número próximo ao de soldados americanos mortos na Guerra do Vietnã. No site das Testemunhas de Jeová, são usados diversos versículos do Velho Testamento em um único trecho do Novo para justificar essa ideia. Como eles não guardam sábado e nem seguem as proibições de não comer carne de porco, não comer camarão, fazer circuncisão, etc., não dá para levar a sério o uso desses versículos do Velho Testamento. Então vou analisar só o uso do único trecho do Novo Testamento que eles usam como justificativa, que é o trecho de Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além destas coisas necessárias, que persistam em se abster das coisas sacrificadas a ídolo, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês. O abster-se de sangue é interpretado como uma abstenção da transfusão de sangue. Agora vamos ao contexto dos dois versículos para entender por que essa é uma ideia errada. Em uma época em que os seguidores de Jesus ainda eram uma seita dentro do judaísmo e ser discípulo de Jesus significava necessariamente ser judeu, Paulo e Barnabé começaram a angariar seguidores entre homens e mulheres de origem não judaica e surgiu uma pressão de alguns dos discípulos judeus para que esses novos discípulos não judeus passassem a seguir a lei de Moisés, a Torá. Paulo resiste à ideia argumentando que Deus havia dado fé aos convertidos e que a Torá seria apenas um peso. Quem presta atenção no capítulo 15 de Atos, repara que o texto diz que os homens que queriam que os discípulos de Paulo adotassem a lei de Moisés eram cristãos que tinham sua origem na seita dos fariseus. O que Tiago fez ao propor os mandamentos do versículo 29 foi chegar a um meio termo entre o que Paulo queria, que era que os discípulos não seguissem nenhum dos mandamentos da Torá, e que os cristãos fariseus queriam, que era que os cristãos gentios seguissem a Torá completamente. E por que esses mandamentos serviam de meio termo entre a posição de Paulo e a posição dos cristãos fariseus? Porque ao contrário do que muitos cristãos pensam, o judaísmo diz que um gentil pode sim alcançar a salvação. Aos olhos do judaísmo, enquanto o judeu deve guardar 613 mandamentos para ser considerado um justo, tem um trecho no Talmud que define 7 mandamentos que devem ser cumpridos para que um gentil alcance a vida eterna. O Talmud chama de as 7 leis aos descendentes de Noé, em hebraico Binei Noach. Uma comparação simples do trecho do Talmud com o trecho de Atos indica que Tiago citava uma versão reduzida dessa lei. Enquanto a lista de Tiago diz para se abster de coisas sacrificadas a ídolo, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual, a lista do Talmud diz: se abstenha de adoração de ídolos, de relações sexuais proibidas, do derramamento de sangue e roubo, e não coma um membro de um animal ainda vivo. Com isso fica claro duas coisas. Tiago não estava criando novos mandamentos, nem se voltando contra os discípulos fariseus de Jesus, mas citando uma decisão dos próprios fariseus de quais leis da Torá se aplicavam também aos gentios. Para convencer os fariseus que entraram no movimento cristão, ele usou os próprios escritos dos fariseus, e assim acabou com a disputa, chegando a um meio termo. Outra coisa que fica claro é que os trechos sobre sangue são uma referência a não derrubar sangue humano, ou seja, não cometer assassinato. Não tem nenhuma relação com transfusão de sangue. Deixarei na descrição do vídeo o link do tratado do Talmud que cobre esse tema. Agora, por que mesmo sem conhecer esse contexto histórico, outras formas de cristianismo não cometeram essa falha de interpretação das testemunhas de Jeová? A resposta é simples. As testemunhas de Jeová não adotaram a versão à transfusão de sangue por conta da leitura bíblica. O site da AJWRB explica que alguns membros, muitos anos após a criação da seita, passaram a usar esses versículos para justificar o preconceito que já tinham em relação à transfusão. O fundador do grupo, Charles Russell, em 1892, defendia que a proibição do sangue em Atos era uma lei apenas alimentar, uma interpretação bem próxima à histórica. Anos depois, Clayton J. Woodworth, um editor de publicações ligados às Testemunhas de Jeová, passou a adotar ideias anticientíficas que abriram espaço para a doutrina.
Em 1922, revistas do grupo começaram a fazer campanha contra a vacinação. Depois, em 1931, as vacinas foram proibidas por completo. Só em 1945 o grupo passou a proibir a transfusão de sangue e tratá-la como uma prática pagã. Um ano após a morte de Woodworth, em 1952, o grupo reviu sua postura anti-vacina, mas a oposição à transfusão de sangue permaneceu, ao ponto de afirmarem que traços de personalidade eram carregados via transfusão de sangue, uma afirmação sem base bíblica, muito menos científica. Resumindo, a oposição à prática não foi fruto de leitura bíblica, mas os versículos descontextualizados serviram para manter essa doutrina em vigência até os dias de hoje, algo que não foi possível com a postura anti-vacinação por falta de um versículo que pudesse ser descontextualizado. Em todo caso, essa doutrina, como várias outras na história do cristianismo moderno, mudaria completamente caso o contexto histórico de trechos bíblicos fosse esclarecido. Essa é a contribuição que a pesquisa histórica do Novo Testamento pode trazer à doutrina cristã. Eu lembro que uma vez, em uma conversa com um testemunha de Jeová que tinha dúvidas sobre a doutrina, mas mesmo assim defendia a instituição, ele me disse que não havia nada de errado caso alguém morresse por conta da doutrina, mesmo que ela não fosse verdadeira, porque ao menos a pessoa havia morrido por amor a Deus. O que ele não parou para pensar é o quanto de potencial uma vítima dessa doutrina tinha, o quanto de bem ela podia fazer na terra e teve a vida interrompida por conta de ignorância. Basta ler os evangelhos, sem grandes pesquisas históricas, para vermos Jesus brigando para curar no sábado e salvar uma vida, contra o entendimento de alguns fariseus na época, e não eram todos, que achavam que a cura no sábado era uma violação da Torá. Hoje a gente vê pessoas morrendo por conta de uma interpretação errada, sem base histórica, e parece que quem defende essa doutrina não aprendeu nada com Jesus, que sempre colocou a vida humana acima de qualquer interpretação literal da Torá. Se você é testemunha de Jeová, eu não digo para você trocar de religião. Se você quer se referir a Deus usando um nome com a letra J, mesmo o hebraico não tendo letra J, tudo bem. Se você acha que não pode cantar o hino nacional e nem comemorar aniversário, tudo bem. Se você acha que não pode votar, ótimo, também acho que não vale a pena. Seguir os outros pontos da sua religião é uma escolha e direito seu, mas no meu entender, você deveria questionar essa doutrina e lutar para que ela seja alterada e que vidas não se percam por conta de ignorância. E uma ignorância totalmente contrária à mensagem de Jesus, que em todo o Evangelho, sempre, em todo momento, defendeu a vida humana, acima de qualquer interpretação literal da Torá. É muito difícil a instituição mudar e assumir o erro depois de tantas vidas terem se perdido por conta da doutrina, mas é algo possível. E quem quer ser cristão seguindo o exemplo de Jesus e ainda deseja manter laços com essa instituição, deve lutar pela abolição dessa doutrina.